início de Série C do Campeonato Brasileiro não tem sido nada fácil para o Guarani. Com apenas uma vitória em 5 partidas, o clube está na zona de rebaixamento da competição. E além dos resultados ruins, o desempenho da equipe também não agrada ao torcedor, que aguarda esperançoso a abertura da janela de transferências no dia 2 de junho. Nosso começo deixou o pessoal muito chateado, muito frustrado por tudo que aconteceu no começo. Mas também está vindo a janela aí, o Guarani vai se reforçar, vai trazer jogadores para qualificar ainda mais esse grupo aí. Cicinho foi o primeiro reforço anunciado pelo Guarani para a sequência da Série C. Aos 36 anos, o lateral direito chega para assumir a titularidade da equipe. Mas o principal foco do diretor Farney Coelho deve ser o setor de criação. Cássio Gabriel é quem deve abrir as contratações para a posição. Com 34 anos, o meia armador pertence à Ferroviária, onde conquistou o acesso à Série B no ano passado e deve assinar em definitivo com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. O nosso time teve muito controle do jogo, né? E o Floresta louco para armar o contra-ataque para pegar a gente de surpresa. Porque eles jogam praticamente com 2 no meio e a gente espelhou o jogo, né? Para fazer a mesma coisa. Nós tivemos uma posse de bola importante no primeiro tempo, mas sem objetividade. Nós precisava ter finalizado mais. O primeiro lance do jogo foi uma bola muito importante do Emerson, quase saiu o gol logo com acho que 1 ou 2 minutos, né? E depois a gente ficou com a posse, mas o Floresta soube se fechar bem. Não adianta você falar que precisa chutar em gol, você precisa ter oportunidade de chutar. E você pega uma equipe fechada com uma linha de 5 e 4 na frente, realmente fica muito difícil. E enquanto não pode contar com novas peças, Marcelo observa a situação de 3 importantes jogadores que desfalcam o Guarani por lesão. Caio Melo, Rafael Bilu e Pablo Baianinho seguem no departamento médico e não possuem data para retorno. Perdemos jogadores antes do embarque, o caso do Caio Melo também nos pegou de surpresa em tudo isso, o próprio Bilu também. Então são jogadores que, junto com esses que aqui estão, ajudam muito o elenco. A boa notícia é a situação do volante Giovani. Na partida contra o Floresta, o jogador sofreu uma cotovelada na cabeça e no intervalo foi levado a um hospital para realizar exames protocolares que não apresentaram alterações. Com Giva, o elenco do Guarani se reapresenta na tarde de hoje e inicia a preparação para enfrentar o Figueirense na próxima segunda-feira. Sem Alan Santos e Natan Camargo suspensos, o Bugre precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A gente tem que ter muita calma, porque os jogadores estão tentando muito, estão se esforçando muito. Hoje foi um jogo difícil. Em Guarani joga na segunda-feira, estádio Brinco de Ouro. O jogo passa a ser decisivo. Aliás, o Guarani está numa situação que não tem mais o que fazer dentro do campeonato. Cada jogo daqui para frente é uma autêntica decisão. Então, esse jogo de segunda-feira, a torcida precisa comparecer para ajudar o time do Guarani. Ah, mas o time é ruim, não sei o que lá e tal. Mas não comparecendo e vaiando, o time piora, o que já é ruim. Então o que o Guarani tem que fazer é ganhar, não interessa como, mas tem que ganhar o jogo. Partida marcada para segunda-feira contra o Figueirense, tem problemas terríveis, porque tem 2 jogadores aí que não vão poder participar. O caso do Natan. O Natan foi expulso e pegou o 3º cartão amarelo. Então são 2 jogos seguidos. Cumpriu o primeiro contra o Floresta e agora vai cumprir o segundo contra o Figueirense. Alan Santos foi expulso. Tem que cumprir suspensão. Giovani machucou, né? Saiu machucado, né? Giovani agora emitiu uma nota dizendo que ele passou por exames com uma pancada na cabeça, mas está tudo certo, está tudo ok. Com relação ao Giovani, acredito que não terá problema. Agora, Pablo Baianinho, que deu uma esperança de que poderia resolver o problema ali no meio-campo, está machucado, contundido. Além de outros aí que também estão fora de combate. Então, como montar esse time do Guarani para vencer o Figueirense? Tem resposta aí, galera? Passo. Não, eu vou só responder porque essa é a minha função aqui. Então responda uma outra pergunta. O que você achou do Coutro, que entrou na zaga do Guarani contra o Floresta? No mesmo nível dos outros.
fraco. Não acrescentou. Não, mas também não comprometeu. Vamos ser justos. Eu não acho que ele comprometeu. Mas é um jogador do nível dos outros. É muito uniforme. Mas pelo menos essa zaga aí não tomou gol, né? Sim, olhando por esse aspecto, sim. Mas eu acho que tem que ver um pouco mais também, né? Ele jogou uma partida inteira, tem que deixar ele jogar de novo. Eu não tiraria, por exemplo, ele do time. Eu não acho que ele comprometeu. Mas é um jogador do mesmo nível dos outros. Agora uma outra pergunta, que pois depois na sequência o Gleger também pode responder. Nesse jogo contra o Floresta, o técnico Marcelo Fernandes usou 3 zagueiros. O adversário estava jogando com 3 zagueiros. Até comentei na transmissão aqui na tela da Band. Perguntei para vocês se ele só usou 3 zagueiros porque o adversário estava com 3 zagueiros. E vocês disseram que não, que era uma estratégia de jogo. E agora, contra a equipe do Figueirense? Ele vai manter os 3 zagueiros, não pode contar com Alan Santos. Quem é o terceiro zagueiro caso ele mantenha os 3 zagueiros? Não, aquilo foi circunstancial, pelo adversário que enfrentou e pelos problemas que ele teve de última hora para escalar o time. Lembra como o que aconteceu antes do jogo? Teve jogador lá que a gente não esperava aqui. Natan Melo e Matheus Bilu. Isso, o Bilu é o principal deles. Cauã, né? Caio Melo, quer dizer. Caio Melo. Caio Melo. Então ele não teve o Natan, não teve o Caio Melo e também não teve o Bilu. Então ele não tinha muito o que fazer, Batista. Então, agora o Guarani achou o caminho. Com 3 zagueiros, o problema é muito mais embaixo, né? O problema é muito mais crônico para mim. O problema é no meio-campo, principalmente. Não tem jogador, Batista. Esse é o ponto. Isso aí, Batista, é muito relativo, né? O pensamento a cabeça do treinador, por exemplo. Um jogo fora de casa, jogo difícil. O time vem com 3 zagueiros, vamos espelhar para tentar dar até um pouco mais de amplitude no time, né? E aí o jogo dentro de casa. Vem com 3 zagueiros. Porque não é questão de que, vamos jogar com 3 zagueiros, que é que você fica mais defensivo ou menos. Isso não tem a mínima. Não tem o mínimo critério. Depende do jeito que você posiciona o time. Você pode ter 3 zagueiros e 2 laterais num raio, né? Que você vai ter um time bem ofensivo, principalmente quando você joga com 3 zagueiros e um volante com 2 homens que pisam na área. Então, dá para fazer isso também. Agora, é o que o Thiago estava falando, né? As opções, elas são muito escassas. Por exemplo, quem que você vai ter? Você tem 2 laterais, que é um raio? Tem o Cicinho. Não sei se está em condições. Cicinho seria uma boa alternativa. Mas você tem 2, por exemplo, você tem 2 meias, que seriam homens que levam a bola, que chegam, que pisam na área. Na apresentação do Cicinho. Isso aí que é difícil. A interpretação que eu fiz do Cicinho é que ele mesmo disse que precisa se condicionar fisicamente. Foi a interpretação que eu duvido, seria muito importante, duvido que ele jogue segunda. Dá uma olhada aqui na tela de classificação, onde está o Guarani. Dá uma olhada aí, ó. Tá no tacho, né? Tá lá embaixo, dentro do... E o Figueirense ganhou, né? Tacho do capeta. O Figueirense tava com 2 pontos, ganhou, hein? Olha lá, o Figueirense saiu. Ganhou do Ituano, pô. Só que se o Guarani ganhar do Figueirense, passa o Figueirense. Mas olha pra você ver o tamanho da Série C, né? Ganha, olha lá, olha quem tá. O Retrô tá lá em cima com 7, ó. Então, se o Guarani ganha, vai a 7. Então. Dependendo de resultados, ele já vai ali beliscar quase que os fundilhos da segunda parte. Não pode deixar distanciar mais do que 3 pontos. Assim, ainda é possível reverter. O duro é quando abre 5, 7. Aí é complicado. Agora, precisa ganhar, né? Precisa ganhar, porque o Figueirense, né? Ele tava mal, tava na lanterna. Teve uma reformulação lá, já ganhou uma. E não ganhou de qualquer time, não, hein? Ganhou do Ituano, que até antes daquela derrota para a Ponte era o líder da competição. Então, fiquem atentos. Claro e óbvio que dá para ganhar, mas é um jogo difícil.